Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre a categoria dos pesos penas. E será que Jean Silva deve ser o próximo desafiante ao cinturão? No vídeo de hoje a gente vai discutir, pensar algumas possibilidades ali do futuro aí da categoria, quem deve ser o próximo a enfrentar o Volkanovski. Tem uma galera ali que está bem perto ali da disputa e vamos fazer esse exercício. Se está curtindo o canal e ainda não for inscrito, se inscreve. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu estou lançando conteúdo diário. E já dá um like para ajudar no vídeo e comenta aí quem é o seu lutador preferido aí da categoria dos penas e quem você acha que deve ser o próximo desafiante ao cinturão, enfrentando o Volkanovski. Fechado? Vamos lá. Então, se eu não me engano, ontem foi anunciado a queda da luta do Movsar Evloev contra o Aaron Pico. E, na minha visão, se essa luta acontecesse e o Evloev vencesse, ele provavelmente iria disputar o cinturão na sequência contra o Volkanovski, até porque seria quase impossível de negar essa oportunidade para ele. Afinal, ele tem 9 lutas no UFC, ele ganhou todas elas, ele é invicto na carreira, e ele já venceu nomes como Aljamain Sterling, por exemplo. Então é um cara duro, é um cara bom. Não empolga tanto assim os fãs, né, pelo estilo pragmático dele, né? É um pouco, né, wrestler. Ele é um wrestler carrapato, né? Mas ele é invicto, né? E queira ou não, né? Como eu falei naquele vídeo lá sobre critérios, né, para disputar o cinturão, o mérito esportivo é o principal deles, né? E se ele vencesse o Aaron Pico, ele ficaria 10-0 no UFC e seria quase que inevitável colocá-lo na disputa, né? E ele já foi passado para trás em algumas oportunidades, né? Porque ele mesmo, né? Ele venceu o Diego Lopes e o Diego Lopes disputou o cinturão na frente dele. Então é aquilo que eu falei, né, naquele vídeo, né? Questão do apelo e tudo mais. E então ele se agarra apenas no mérito esportivo que ele realmente tem. E se ele vencesse essa luta, ficaria 10-0 no UFC e com certeza teria que ser ele o próximo. Porém, agora com a lesão nele, a gente não sabe, né, quando que ele vai voltar. Se depois ele vai direto pro cinturão, ou se ele vai acabar lutando com um outro adversário, ou se eles vão remarcar essa luta entre ele e o Aaron Pico mais pra frente. Então agora é aguardar, ver o que tem de notícias sobre eles e ver as outras possibilidades agora, né? E uma das possibilidades, que eu imagino que o UFC também possa apostar, seja o o Pantera, né? O Yair Rodrigues, ele que venceu o Patrice Pitbull na última rodada, né? E disse, né, expressou a vontade já de disputar o cinturão, tá ali no top 5, já enfrentou o Volkanovski no passado, né? Acabou sendo derrotado, foi em 2023. E é um grande lutador também, ele é muito bom. Vem de uma vitória muito boa, né? Ele realmente dominou a luta dele contra o Pitbull, fez por merecer, né? Conseguiu controlar a distância, chutou muito o Pitbull, né? A gente sabe, né, que quando você vai enfrentar caras que são muito bons ali no boxe, né, que é o caso do Pitbull ali, você tem que mantê-lo afastado, e ainda mais no caso do Yair Rodrigues, né, que é um cara mais alto que o Pitbull, de maior envergadura. E o Yair Rodrigues, ele é ótimo na parte de mesclar o boxe dele, né, com os chutes, né? Os chutes dele são muito bons e foram a chave, né, para ele conseguir trazer a vitória, né, para o lado dele, né, contra o Pitbull. Ele chutou muito durante a luta toda contra o Pitbull e se coloca ali, né, como uma possibilidade ali de disputar o cinturão na sequência. Tudo vai depender, né, se o UFC vai colocar o Volkanovski para lutar ainda esse ano, né? Se vai colocar ele talvez para disputar o cinturão em outubro. Eu acredito que se acontecer uma luta, vamos marcar o Volkanovski para defender o cinturão em algum dos pay-per-views de outubro, ou novembro, ou dezembro, o adversário deve ser o Yair Rodrigues pela questão de logística, né? Afinal, se eles forem marcar uma luta para o Evloev fazer novamente,
Eu acho que ele não teria tempo hábil, né, de, novamente, né, se preparar para uma luta, depois e lutar. E aí vamos dizer que ele vença, entrar em campo de novo para pegar o Volkanovski. Eu acho que ainda esse ano ainda não há tempo hábil para isso, e aí eu acho que para fazer uma luta ainda nesse ano em algum dos cards ali numerados que ainda restam, eu acho que o Yair Rodrigues deve ser a opção. Agora, se isso acabar se estendendo por mais tempo, né, eles esperarem, segurarem ali o Volkanovski por mais tempo, eu acredito que tenha grandes chances ali. Se o Jean Silva vencer o Diego Lopes no UFC Fight Night, né, noite lá no México, com temática mexicana, né, vai ser em San Antonio, no Texas, o Fight Night. Se o Jean vencer o Diego Lopes, ele deve ser o próximo, né? Essa luta com certeza é um title eliminator, né? A gente só vai ter que fazer esse exercício, né, de pensar. Se o UFC quer que o Volkanovski defenda esse cinturão ainda esse ano, talvez o Pantera deva ser chamado. Mas caso o Volkanovski vá defender esse cinturão só no ano que vem, o Jean vencendo o Diego, eu acredito muito mesmo que existe uma chance ali de o Jean ser o próximo, né? Afinal, eles vão lutar em setembro, né? Dia 13 de setembro, se eu não me engano. E aí, caso essa luta aconteça lá para meados de janeiro, aí daria totalmente tempo, né, do Jean voltar, se recuperar, treinar e pegar essa luta aí. E eu acho que o Jean deve vencer o Diego Lopes. Para mim, o Jean em pé é melhor que o Diego Lopes. Eu não acho que na questão do jiu-jitsu ele é melhor que o Diego, mas o Jean, por exemplo, na luta contra o Bryce Mitchell, mostrou muita qualidade na defesa de quedas, né? Na parte de se defender ali contra um grappler, né? Tanto que ele até finaliza o Bryce Mitchell e em pé, né? Ele amassou o Bryce Mitchell, né? E eu acho que nessa parte de striking ali, ele leva vantagem sobre o Diego Lopes e acho que ele deve vencer, sim. E ali ganhar a oportunidade dele pelo cinturão, né? Afinal, ali ele entra no top 5 vencendo essa luta e é aquela coisa, né? Ele tem apelo pelos fãs ali, porque os fãs gostam de vê-lo lutar, ele é um lutador empolgante, é um cara que dá show, entretém demais, né? Entrega muito nas suas lutas, então ele vencendo essa luta deve entrar ali como o principal contender ali para encarar o Volkanovski. Agora, caso o Diego vença, eu não sei se o UFC já daria uma chance imediata para ele novamente, né? Afinal, ele acabou de perder para o Volkanovski na última rodada, né? E aí vamos dizer que ele se recupere ali contra o Jean. Eu diria, não sei afirmar com certeza se o UFC já colocaria ele novamente para enfrentar o Volkanovski. Aí, quem sabe, né? Ele tem uma rivalidade ali com o Yair Rodrigues também. É uma opção. Talvez uma outra rodada ali, uma revanche contra o Evloev. Eu não acredito que o UFC vai colocar ele direto pelo cinturão. Acho que ele vai precisar de pelo menos mais 2 rodadas ali para se colocar nesse posto novamente e tentar a sorte novamente pelo cinturão. Só que eu não acho que isso vai acontecer. A rivalidade dele com o Jean tá aquecendo muito, né? Eles estão se provocando bastante, né? Mas pela parte do Jean, né? A gente sabe que o Diego adota uma posição mais cautelosa, né? Mais respeitosa, mas eles já trocaram farpas ali nas redes sociais. E eu imagino, né, que até o dia da luta ainda vai ter muito trash talk, vai ter muita promoção em cima dessa luta. E aí, o que vai fazer pegar ainda mais fogo nessa luta, né? Vai deixar ainda mais emocionante e vai fazer que seja uma noite imperdível, né? Essa luta aí tem tudo para ser uma grande luta, mas como eu disse, eu vejo o Jean vencendo e vejo ele sendo o próximo ali para disputar esse cinturão. E cá entre nós, eu expressando minha opinião, eu acho que o Jean conseguindo essa luta, eu acho que ele tem grandes chances sim de vencer o Volkanovski.
O Jean hoje está numa das academias mais badaladas do momento. A Fighting Nerds está fazendo um trabalho excepcional lá em São Paulo. É uma galera ali que treina bastante, uma galera bem estudiosa, com ideias bem inovadoras, né, bem modernas em relação à preparação, né, aos treinos. Então, eu acho que eles lutando ali contra o Volkanovski, eles iriam fazer um mapeamento, né, iam traçar estratégias ali legais para o Jean, iam afiar ele ainda mais, né, mais do que ele já é. E acho que pelo casamento de estilos ali, o Jean tem total condição aí de ser campeão nessa categoria e trazer um título dos penas aí de volta para o Brasil, né? Afinal, acho que o Brasil não tem mais um campeão dos pesos penas desde José Aldo. Depois de José Aldo veio o Conor McGregor, depois veio o Aldo novamente, e aí Max Holloway, Volkanovski, Topuria. E agora voltou para as mãos do Volkanovski. Então, Jean conseguindo, né, esse feito, e que eu particularmente aposto muito nisso. Ele deve trazer esse cinturão de volta para o Brasil. E isso seria gigante, né? Eu sei que alguns brasileiros torcem o nariz ali para ele, né? Pelo estilo, né, dele ali, que ele é meio malucão, né? Provocador. Mas eu particularmente gosto, acho que ele sabe promover as lutas dele e sabe como dar show fora do octógono e dentro do octógono, né? Então, eu acho que para o Brasil seria ótimo que ele conseguisse se tornar campeão e começar a construir o legado dele ali, fazer defesa de cinturão, dominar a categoria. Acho que ele é talentosíssimo e pela história dele eu torço muito por ele e espero que esse seja o desfecho ali na categoria. E se você chegou até aqui, deixe seu like, comenta aí quem você acha que deve ser o próximo a disputar o cinturão contra o Volkanovski, quem você gostaria de ver, se vocês estão torcendo pelo Jean, se vocês estão torcendo pelo Diego Lopes. Essa rivalidade aí tá dando muito o que falar, né? Os brasileiros estão divididos, né? Afinal, ambos são brasileiros. Então eu vejo que tem uma galera ali que tá torcendo mais pro Diego pela postura dele, outros já que gostam do Jean e vão até com ele até o final. Acho que vai ser uma grande luta e deixa aí nos comentários para quem que você vai torcer, fechado? E se puderem, compartilhe o vídeo com um amigo que vocês sabem que curte MMA, que curte UFC. E não se esqueçam de se inscrever no canal, fechado? Tamo junto e até amanhã.